De repente, a sua relação com os seus colegas de escola não foram tão boas. E seus colegas de escola fizeram você acreditar que você não era boa o suficiente, fizeram você acreditar que você era uma vergonha. Quem é que está aqui? Seu colega de escola. Então, quando a gente tem pessoas lá na frente que são impactadas com a nossa realidade, a gente entra no estado de cocriação divergente. Ou seja, eu quero, mas o fulano ali não aceita. E porque fulano não aceita, uma parte de mim não aceita também. Por quê? Porque em algum momento você permitiu, um pedaço de você permitiu ou aceitou que essa pessoa aqui, ela realmente cocriasse algo na sua vida. E aqui a gente está falando bastante sobre, responsabilidade, e 2, separar o que é seu do que é do outro. Que tem a ver com responsabilidade. Eu vou colocar e vou colocar aqui 1.1 só para ficar bem claro que as coisas estão relacionadas, tá? Então, a primeira, responsabilidade. Caiu no meu colo, é meu. Caiu no meu colo, é meu. Não é do outro, é meu. Exemplo, vamos supor que você queira sair de casa e você não consegue. E aí, quando você faz um movimento de, eu vou faturar um bom dinheiro que é para alugar um lugar ou para comprar um lugar e aí eu vou sair de casa. Só que aí a sua mãe está pensando, não, eu vou morrer se essa pessoa sair de casa. Ou, não, se ela sair de casa, quem é que vai cuidar de mim quando eu ficar mais velha? Ela tem obrigação de cuidar de mim quando eu ficar mais velha. Ou qualquer outra situação, né? E às vezes ela nem pensa. Às vezes ela nem raciocina. Às vezes ela raciocina, só que logo ela corrige, mas sente. O sentimento, a sensação é importante. Não é nem necessariamente sobre o pensamento em português, porque quando você era criança, antes de aprender a falar português, você pensava do mesmo jeito, com imagens e sensações. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas a minha mãe não faz isso. Por quê? Porque ela nunca disse que ela não aceitava. O que ela fala é que ela queria que eu seguisse em frente. Só que ela sente o contrário. Exemplo, tá? Cada caso é um caso. Estou dando aqui vários exemplos. Então, o ponto é, um pensamento, para ele cocriar a realidade, ele não precisa ser literal, não precisa ser em português. Ele precisa existir. E, principalmente, existir uma sensação, um sentimento atrelado com esse pensamento. Então, quando a pessoa sente esse desconforto, quando ela sente essa dor, ela emana no universo, eu não quero que isso aconteça. Eu não permito que isso aconteça. Aí você começa a trabalhar com a ideia. Vou faturar mais, vou comprar um lugar, vou alugar um lugar, vou sair de casa. E aí, de repente, você perde seu emprego. Aí, de repente, alguém fica doente e você tem que ajudar. Tem, aspas, né? Você se sente obrigado a ajudar. Aí, de repente, essa mãe fica doente. Alguma coisa acontece que não acontece. Então, o que aconteceu no caso? Caiu no seu colo, é seu. Se a pessoa ficou doente bem na hora que eu estava querendo ir embora, você também cocriou isso, convergiu a cocriação. Então, percebe que isso é muito importante, a convergência entre estados de cocriação, entre pessoas que são cocriadoras, que são todos os seres humanos que existem, fazem com que a vida se torne real. Qual é o ponto fino entre o sutil, que é os pensamentos, a imaginação, a espiritualidade, o intangível, e o tangível? Qual que é a chave que passa do sutil para o tangível? Cocriações convergentes. Ou seja, se uma parte de mim aceitou a cocriação, sei lá, dessa mãe, por exemplo, que não quer que o filho saia de casa, ou a filha, se uma parte de mim aceitou, então convergiu a cocriação entre nós. Pronto. Vamos tornar isso real.
Como que vamos tornar isso real? Talvez essa mãe sofra um acidente. E talvez você precise que ela precise de você. Ou seja, responsabilidade inclui olhar para o seu lugar na relação. Ou seja, olha para o seu lugar na relação. Ah, mas o fulano, nossa, é muito vítima. Fulano, toda vez que fala comigo, só reclama. Ou, ah, nossa, fulana, toda vez que fala comigo, ela me cobra. Toda vez que fala comigo, fulana literalmente faz eu parecer que eu tô fazendo tudo errado. Eu me sinto mal quando falo com fulano. Por que você precisa falar com fulano? Ah, mas o fulano, sei lá, é meu irmão. Tá bom. Olha para o seu lugar em relação a essa relação. Por que, que você precisa que seu irmão seja a vítima? Por que você precisa que sua irmã, exemplo, tá? Seja a vítima? Por que, que você precisa que a sua irmã fale mal da vida dela perto de você? E aí, você vai falar, não, mas poxa, toda vez que minha irmã fala mal da vida dela perto de mim, ela ganha o meu apoio, ela ganha a minha ajuda, ela tá se vitimizando para conseguir algo de mim. Mas e você? Como você se sente? Por que você não cortou antes? Percebe? Eu gosto de usar um exemplo de uma vida minha. Pode tirar o tablet, por favor? Eu deixo a mouse com você. Ah, tá bom. Eu gosto de usar. Tá. Eu gosto de usar o exemplo de uma vida que eu tive, né? Eu tive uma vida onde eu era um pescador, tá? E aí eu pescava, e aí de repente eu chegava em casa, a minha mãe, que inclusive é a mesma mãe dessa minha atual vida, ela fazia assim, o dinheiro. Só que eu comecei a ficar esperta, né? Eu botava o dinheiro num bolso no outro e de repente eu tirava o dinheiro de um bolso só e entregava para ela. E aí essa mãe brigava comigo. Falava assim, um monte de coisas do tipo, é só isso que tem, e reclamava, e era muito agressiva, era muito violenta. Então, o que acontecia é que eu começava a tentar enrolar ela de um jeito. Só que aí, quando eu percebi que não dava para enrolar ela muito bem, eu simplesmente encontrei, eu era um homem nessa vida, encontrei uma mulher e me casei, fui embora e deixei essa mãe. No final, ela morre e eu me sinto culpado naquela vida, porque teoricamente eu a abandonei. Eu fui egoísta demais e abandonei. Bingo, voltei nessa vida com a mãe. Só que aí, nessa existência atual, eu me sentia muito culpada em relação a tudo o que eu fazia. E eu não sabia por quê. Depois que eu acessei essa vida, foi que eu comecei a entender o porquê que eu me sentia tão culpada assim. Por que, que eu me sentia tão culpada, escravizada, cobrada? Por que, que eu me sentia assim? E aí eu fui entender. Se em algum lugar eu tivesse a consciência completa de que o que ela fazia comigo era realmente errado, eu não tinha me sentido culpado naquela vida e eu tinha parado esse processo muito antes. Em vez de tentar enrolar ela e simplesmente fugir e deixá-la para trás, eu teria agido diferente. Eu teria chegado nela mesma e falado: para com isso, vai trabalhar porque eu não sou obrigada a sustentar você. Entende como, de alguma forma, eu compactuei com aquilo? Se caiu no meu colo, é meu. Eu compactuei com aquilo. Eu sentia que eu era importante naquela vida. E nessa vida a mesma coisa. Eu queria que ela me admirasse, que ela me olhasse, que ela me visse. Eu queria que ela olhasse para mim e pensasse: nossa, meu Deus, era vingança. Eu estava tentando me vingar. Olha aí, ó, tá vendo? Olha o que você não valorizou. Entende? O ego no processo inteiro. E aí, quando eu entendi e acessei essa existência anterior, que foi que eu entendi que em algum pedaço dentro de mim, eu também esperava dos meus filhos que eles me compensassem, que eles me servissem e que eles fizessem aquilo que eu queria que eles fizessem. E aí, quando eu acessei isso, aí eu tive que mudar toda uma forma de pensar e, inclusive, as expectativas que eu tinha em relação aos meus filhos, porque ninguém acorda de manhã pensando, eu acho que eu quero que os meus filhos me sirvam. As pessoas acordam de manhã pensando, eu amo incondicionalmente meus filhos. Eu faço o melhor que eu posso por eles. Só que o que acontece é que eu ainda, e eu nem filhos tenho ainda, né? Já os conheço, mas não estão por aqui ainda. Mas o ponto é que, de alguma forma, eu não consegui parar aquele processo com ela.
Porque eu acreditava na mesma coisa que ela, convergia a cocriação. Se não convergisse a cocriação, eu ia falar para ela: pare com isso, eu não vou mais trazer dinheiro para você, não sou obrigado. Eu não sou seu escravo, vai você trabalhar. Só que o que acontecia era diferente. Então, de alguma forma, eu também acreditava na mesma coisa que ela.